Eu gostei muito do assunto anterior, e continuo, falando para a Natália e o Silvio. A gente falava da oportunidade, da necessidade que a gente tem de dar o nosso testemunho cristão. Então, Natália e Silvio, vai chegar um momento em que vocês definirão. O que a criança não pode é ficar sem essa identidade religiosa, né? Quem sabe a oportunidade de, no momento em que esses filhos nascem, vocês criarem a oportunidade até mesmo para essas crianças decidirem, a fé madura. Agora, o mais importante é que o cristianismo já esteja presente no coração deles desde já. Tem um e-mail aqui também que vai muito nessa perspectiva, que eu gostaria de emendar com ele. É a Cíntia. Tinha visto antes de começar. Cíntia pergunta: Padre Fábio, eu estou para escolher os padrinhos do meu filho que vai nascer, padrinhos de batismo, e estou em dúvida. Tenho um casal de amigos que são os mais próximos de nós, da nossa família, mas eles não são cristãos praticantes. Mesmo assim, meu marido insiste que eles sejam os padrinhos do nosso filho. Está correto isso, padre? Gostaria que o senhor nos ajudasse a entender o significado dos padrinhos. Não está correto não, minha filha. Isso a gente erra demais mesmo. Padrinho de batismo não é enfeite, viu? Padrinho de batismo não é prova de amizade. Nós somos muito amigos, então eu vou levar para ser o padrinho do meu filho. Não. Padrinho de batismo é responsabilidade. São as pessoas, o significado é tão sério que, na ausência do pai e da mãe, os padrinhos são os primeiros responsáveis pela formação religiosa dos filhos. Do filho, do afilhado, no caso. Como é que você vai confiar a formação religiosa do seu filho a um casal que não é praticante, que não tem uma experiência religiosa? Só porque eles são amigos de vocês? Não. Vocês estão traindo o significado do batismo. Vocês estão negligenciando com o filho de vocês a oportunidade de ele ter pessoas que realmente contribuirão no processo da educação cristã dessa criança. Então, definitivamente, padrinho não é para ser elogiado, para ser homenageado com a sua amizade, não. Você vai buscar alguém que de fato tenha uma proximidade com vocês e que esteja comprometido para que aquela criança viva uma experiência cristã. Eu vou convidar ele porque ele é rico, que ele vai dar presente para o meu filho. Está errado. A riqueza que nós queremos do padrinho é a vida cristã. Porque isso acontece demais, né? Às vezes, vão convidar ele porque ele vai dar presente. Não tem que dar presente. Essa história do presente, isso foi uma coisa que a gente foi substituindo pela nossa incapacidade de dar o essencial. Isso são as convenções sociais que vão retirando o significado do verdadeiro, né? O verdadeiro significado de ser padrinho de alguém. Ser padrinho de alguém é você estar comprometido com a vida cristã daquela pessoa. E você vai entrar em cena se você souber que pai e mãe não estão fazendo o que deveriam fazer. Porque, volta a dizer, a responsabilidade é do pai e da mãe. O padrinho e a madrinha, eles vão apenas auxiliar quando necessário, quando convocados. Eu também não vou ficar lá entrando na vida daquela pessoa e dando palpite na vida dela, não. Eu como padrinho, você como madrinha, nós temos a oportunidade, a responsabilidade de observar se realmente aquela criança está sendo orientada dentro da vida cristã. E aí nós contribuímos. Agora, se o pai e a mãe estão correspondendo ao papel que eles têm, resta-nos levar a vida inteira os afilhados no coração e colocá-los dentro da nossa oração constante. A minha madrinha e o meu padrinho, por exemplo, Alcibiades e Maristela, são lá de Formiga. Eu nunca mais encontrei-me com eles. A vida ficou cada vez mais nos distanciando. Mas eu sempre levo eles no meu coração de uma maneira muito especial, porque minha mãe me ensinou isso desde criança. O seu padrinho e a sua madrinha rezam por você todos os dias. E todas as vezes que eu me encontrava com eles, eu escutava isso deles. Você faz parte das nossas orações. Gente, e ela sabia muito bem que minha mãe e meu pai estavam me orientando dentro do cristianismo, como eu deveria ser orientado. Então, o papel dela era de retaguarda. Estamos aqui na oração.
E você quer um presente maior do que você saber que você está recebendo oração de quem te ama? A oração é a oportunidade que nós temos de ficar em comunhão com quem a gente ama. Essa é a melhor maneira de você ser padrinho, de você ser madrinha, né? É você colocar diariamente, igual os meus padrinhos e madrinhas de ordenação, eu tenho certeza que rezam por mim, que rezam pelo meu sacerdócio. Esse é o maior presente, é o único presente que eu preciso receber deles. Claro que se você quiser presentear, se você tem uma proximidade muito grande com seus afiliados e você faz questão de presenteá-los todo ano, tudo bem. Volto a dizer, é uma convenção social que você faz, mas que você não esquece do essencial, que é o seu papel de guardião daquela fé. Isso é o mais importante. E em relação, minha gente, ao testemunho que nós damos, né? Eu tenho ficado muito preocupado, como muitas vezes nós estamos errando muito, por causa muitas vezes da nossa negligência, ou até mesmo a nossa incapacidade de compreender o cristianismo como ele merece ser compreendido. O cristianismo não é um conjunto de obrigações, o cristianismo definitivamente não é uma mochila pesada que nós levamos nos ombros, como imposições, não. É um conjunto de propostas que nos libertam. A palavra de Jesus tem o poder de nos libertar. E esse é o grande testemunho que nós podemos dar aos outros, minha gente. Pode ser que você nunca seja um grande pregador, que você não tenha o dom da oratória, mas você tem o dom de viver, e viver bem. Sabe, quando você recruta tudo o que é bom, quando você não perde a oportunidade de buscar todos os instrumentos humanos que facilitam, ou que nem que facilitam, não vou usar outra palavra, né? Que viabilizam a sua superação. Como nós dizíamos, daquela pessoa que se reconhece alcoólatra e que entra num processo de recuperação lá no AA, os alcoólicos anônimos. Em casa nós vimos isso, eu vi o meu pai passar por esse processo. Meu pai, num momento da vida, enfrentou o problema do álcool e foi recuperado pelo AA. Serei sempre muito grato. Aqueles homens, companheiros do meu pai, quantas vezes eu fui com ele nas reuniões de AA, onde ele via, né, o seu processo ser vencido diariamente, né? E a medalha não, como é que eles chamavam aquilo? A ficha, recebe a ficha de 1 mês, tem uma cor, a ficha de 2 meses tem outra cor, de sobriedade. Eu me lembro a festa que foi lá em casa quando meu pai recebeu a ficha de 1 ano. E depois assim, sucessivamente. E lá a gente tinha a oportunidade de ouvir o testemunho daqueles homens, gente, que estavam sóbrios há 20 anos e não deixavam de frequentar o AA. Porque o grande problema do alcoólatra é ele não reconhecer que é alcoólatra. E lá todos reconhecem. Então, boa parte do problema já foi vencido. Por quê? A partir do momento que a gente reconhece que nós temos uma fragilidade, nós começamos a nos ajudar. Então aquele testemunho lá de toda semana, aquela reunião de toda semana, fortalecia no coração do meu pai. Era um passo que ele dava na direção dessa ajuda. E que fazia com que ele tivesse condições de superar as suas mazelas, de superar o seu vício. O meu pai me evangelizou muito assim, porque meu pai não era um homem de palavra, de saber falar discursos. O meu pai era um homem muito simples, ele não tinha muita facilidade de falar. Então eu observava, era o jeito como ele vivia. E o meu pai procurava viver de maneira cristã nas pequenas coisas. Meu pai tinha gestos assim no dia a dia, que ainda hoje mexem comigo. Meu pai, eu não me lembro, não tenho recordação de alguma vez que meu pai tenha levantado da mesa e deixado o prato em cima, sujo. Ele fazia questão de levantar, de levar o prato dele até a pia e ele mesmo lavar. Mesmo sabendo que minha mãe ia lavar todos os outros, mas ele sempre dizia isso. O meu eu lavo, e se todo mundo fizesse a mesma coisa, a sua mãe lavaria muito menos pratos ao longo da vida. Que sabedoria, né? Então, quantas vezes eu me vejo também lavando o meu prato, repetindo o gesto do meu pai. Mas eu tenho uma funcionária que faz para mim. Não importa. Eu posso colaborar.
Eu posso ter um gesto que não me custa, mas não custa nada. A não ser que eu esteja atrasado, não tenho condições de fazer aquilo. Mas se eu estou no meu dia a dia lá em casa, eu faço questão de colaborar. Eu faço questão de colaborar com a ordem da casa. Porque isso para mim é cristão. O cristianismo me ensina isso. E às vezes os nossos filhos, minha gente, ficam privados do cristianismo prático. Nós só damos a eles o cristianismo teórico. Mas a teoria, ela não pode nos sustentar durante muito tempo. Uma teoria, quando ela não vira, quando ela não alcança as estruturas práticas da vida, ela corre o risco de cair no esquecimento ou até mesmo de ser apenas um quadro na parede. E nós não podemos permitir que o nosso cristianismo seja um quadro na parede. Porque na hora em que nós precisamos viver, quando nós somos impactados pelas dificuldades da vida, essa prática vai nos ensinar, vai nos colocar, vai nos posicionar de forma madura e diferente. É uma luta de todo dia, né? A gente nunca vai estar pronto. Todos os dias nós precisaremos recrutar os instrumentais que nos tornam melhores. É um agradecimento e um testemunho ao mesmo tempo. Padre, eu e minha família agradecemos profundamente pelo programa de direção espiritual, também pelas pregações que tanto estão contribuindo para a nossa superação das dificuldades, através de mudança de mentalidade diante dos fatos do mundo e fortalecendo nossa fé em Jesus Cristo. Testemunho que por meio do seu programa superei doenças psicossomáticas e perdas de pessoas. Muito obrigado pela sua entrega a Deus, Renata e família. Muito obrigado, Renata. A gente fica muito feliz. É isso que nos sustenta, né? Quando a gente sabe que de alguma forma nós interferimos no processo do outro. Quando a gente sabe que de alguma maneira Deus nos utilizou para tornar a vida do outro melhor. Da mesma maneira como eu serei eternamente grato a todas as pessoas que passaram pela minha vida e me tornaram melhor. Nunca serão esquecidas, né? Ainda que a gente nunca mais se encontre. Ficarão sempre guardadas no nosso coração as pessoas cujo cristianismo transformaram a nossa história. Eu acho, minha gente, que esse é o grande desafio do cristianismo nos dias de hoje. Às vezes eu fico vendo cristãos brigando entre eles, né? Um clima tão pouco fraterno, em nome de Jesus até. Tantas vezes Deus é usado como causas de guerras, né? De contendas, porque a gente pensa diferente, porque por isso, por aquilo. E eu fico pensando, será que o grande movimento do cristianismo dentro de nós não é justamente criar uma capacidade de ser amoroso mesmo no momento em que discordamos? E sentir que você, mesmo pensando diferente do outro, você passou pela vida dele e fez bem. E ele, mesmo sendo totalmente diferente de você, mesmo não crendo da maneira como você crê, ele passou pela vida e ele fez um bem. Diferente, né, do outro que se diz cristão, que passa pela nossa vida e nos faz mal. Com sua arrogância, com seu ciúme, com sua prepotência, com sua desonestidade. Você já imaginou se o cristianismo conseguisse, se o cristianismo tivesse a oportunidade de transformar o mundo? Você olhar para o vizinho do lado e você saber que ele é cristão de verdade, ele não é um cristão hipócrita. E você nunca vai ter medo de que o seu vizinho lhe roube, que o seu vizinho lhe desrespeite. E você anda pelas ruas e você começa a olhar as pessoas e você sabendo que são cristãos de verdade, elas não coloquem em risco a sua vida, que elas não vão te matar, que elas não vão... Enfim, a gente sabe que o cristianismo é um código de valores, né? Que fazem a vida ser melhor. Porque é muito bom quando você convive com alguém que de fato está tocado pelo desejo de acertar e de fazer o mundo ser um espaço melhor. Diferente de quando você tem de conviver
com uma pessoa que fez pacto com a maldade, que não tem nenhum compromisso com a bondade. Vai ser sempre muito difícil, muito doloroso. Padre Fábio, eu sou Graziele, hoje completei 26 anos de idade e preciso de uma direção espiritual. Cheguei à conclusão de que tenho um bloqueio emocional que impede a minha felicidade. Não consigo abrir o meu coração para o amor. No mundo de hoje, sou considerado uma pessoa fora do normal, pelo fato de, na minha idade, ainda ser virgem e nunca ter namorado. Nunca me deixei levar por rapaz algum, talvez pela falta de confiança nas pessoas. Pois a única pessoa que deixei permiti que se aproximasse de mim, ela não soube esperar o momento certo. Éramos amigos de infância, crescemos juntos e ele me decepcionou muito. Me traiu, entre outras coisas. As pessoas que tentam se aproximar de mim, eu não consigo dar espaço para que elas, ao menos, tentem me conquistar. Tenho medo da decepção e eu não consigo passar para as pessoas o carinho que tenho por elas. Me fechei e isto afasta cada vez mais as pessoas que eu amo. Preciso de ajuda para me livrar desse bloqueio, pois me sinto muito sozinha, solitária. E isso está ficando pior a cada dia. Tenho medo de cair na depressão, se isso já não estiver acontecendo, pois tenho meus 5 minutos de alegria e depois me pego chorando. Já fui muito envolvida na igreja, pastoral da juventude, e hoje, há muito tempo que já não faço mais nada, nem à igreja tenho ido. Preciso me fortalecer, mas não consigo me levantar. Obrigado, sinto que desabafei, pois não tenho com quem conversar tudo isso tão abertamente. Um abraço, Graziele. Triste, né? Uma pessoa dizer que não tem com quem conversar tudo isso abertamente, né? Que mundo é esse, né? Onde nós temos tantas pessoas ao nosso redor e tão poucas que nos provoquem essa liberdade de dizer o que a gente precisa dizer. Graziele, talvez sua falta de confiança seja justamente pelo fato de você não ter construído vínculos. Como é que nós vamos confiar se nós não temos vínculos? Como é que nós vamos viver a experiência da partilha? Porque, gente, a vida ela fica muito melhor quando nós temos a oportunidade de partilhar quem a gente é. Partilhar o que a gente tem, o que a gente pensa, o que a gente sente. A partilha. É o que o Papa fala, né? Nós precisamos voltar à cultura do encontro. É impressionante como hoje nós temos muitas facilidades de estar com o outro, mas nós temos muita dificuldade de encontrar o outro. As facilidades que nos aproximam nem sempre permitem a nossa intimidade. Pode observar, os recursos que nós temos hoje, é tão fácil você se deslocar e ir de um lugar ao outro. Você entra no seu celular e ali você tem 1000 pessoas querendo conversar também. Mas por que essas facilidades não geram os verdadeiros encontros? Porque o encontro, minha filha, ele é construído aos poucos. E a primeira coisa que nós precisamos fazer para ter a oportunidade de encontrar alguém de verdade é abrir o nosso coração. É parar de pensar nas decepções que aconteceram, é parar de julgar as pessoas que nós encontramos, achando que elas são todas iguais àquelas que nos decepcionaram. E outra, e quem disse que a gente não pode se decepcionar? Eu me decepciono todos os dias. Às vezes eu me deparo com algumas manifestações de infantilidade, com pessoas que até então eu considerava maduras, através de um e-mail, através de uma coisa lá no Twitter. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Será que essa pessoa que está conversando comigo aqui é aquela que eu considero madura para isso, para aquilo, me fazendo algumas vezes algumas perguntas tão descabidas, sabe? Que não... Você se decepciona. Mas você tem o direito de pensar que existem outras pessoas que poderão lhe proporcionar o que você precisa. Não é todo mundo que nos decepciona. E a vida vai mostrando sim quem são as pessoas. Elas se revelam sim aos poucos. As máscaras caem todas. As máscaras caem muito rapidamente. É só você dar a oportunidade de conviver. Agora, você vai sendo capaz de coletar no meio de milhões e milhões de pessoas as 2 ou 3 que você precisa para viver. Não basta. Não basta ter 1 milhão de pessoas se você não tem 2, 3 que você coleta lá e que você sabe
Nessas aqui eu posso confiar. Essas aqui saberão me ouvir. Essas aqui não me cobrarão o indevido. Essas aqui estão maduras, ou estão pelo menos dispostas à maturidade, que isso é fundamental, minha gente. A pessoa, se ela não estiver disposta à maturidade, ela será sempre um estrago na vida de quem passar por ela. Graziele, peça a Deus a graça, de que você tenha, de que você faça cair por terra todas as decepções que lhe impedem de encontrar hoje as pessoas. E já peça também um plus, viu? Você vai continuar se decepcionando, mas não é por causa da decepção que você vai desacreditar na possibilidade de ter pessoas boas ao seu lado. Volto a dizer, nós precisamos ouvir o conselho do Papa Francisco, é fazer a cultura do encontro. Não é só na questão religiosa não, viu? Lá ele se referia a essa questão religiosa de a gente nunca fechar as nossas portas para o outro que é diferente de nós. Mas também dentro de casa. Nós às vezes dormimos na mesma casa, comemos à mesma mesa e somos estranhos. A estranheza, ela cresce toda vez que falta confiança e toda vez que falta disposição. E o mundo está ficando cada vez mais com gente esquisita, deprimida, por isso. Porque estamos infantilizados, e estamos infantilizando o outro, com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito mesquinho de pensar, de questionar. Não, essa vida é boa demais para ser perdida, para ser desperdiçada com essas mazelas. Olhe para aquilo que você tem. Não queira um mundo que não é seu. Não queira os amigos que não são seus. Olhe para os que você tem. Olhe para aquelas pessoas imperfeitas que estão ao seu redor e descubra que é com elas que você terá a oportunidade de fazer um mundo melhor. Olhe para o espaço que lhe pertence, para a vida que você tem e comece a ser feliz a partir disso. Tudo mais será acrescentado, mas o fundamental está aí. O problema é quando nós queremos o acréscimo, mas não sabemos partir do que é fundamental, do que temos aqui, do que nos fundamenta. Como uma casa precisa ter raiz para ficar em pé. Nossas raízes humanas, nossos alicerces humanos, olhar para essas pessoas que você vê todos os dias e descobrir que elas são extraordinárias. Estão ao seu lado, cuidam de você, estão com você. Comece a ser feliz com elas. Porque às vezes você se tranca lá no seu quarto e vai imaginar seres humanos perfeitos, idealizados. E aí você vai ficar sempre infeliz, porque as pessoas que estão em casa não servem para você. Quem serve? O que está idealizado lá na internet, ou aquele que não existe, que só existe no seu sonho e na sua cabeça. Volta para a realidade. E descubra que pessoas reais, com defeitos, que você olha, que se encontra, que fazem parte do seu dia a dia, essas pessoas, elas são fundamentais na sua realização. É a partir delas, é com elas. Numa fração de segundo, você passa pela vida de alguém, você cumprimenta, você recebe um sorriso, você oferece também, você ajuda, você é atendido, você atende. É assim, a trama da existência. Nós vamos nos misturando uns nos outros. E a gente se mistura tanto que depois a gente não sabe mais ser sozinho. Que Deus nos abençoe sempre mais na nossa capacidade de construir vínculos verdadeiros, nunca imaginários, mas reais. E a partir desses vínculos, nós descobrimos a graça do amor cristão. Derrame Deus Todo-Poderoso sobre nós, sobre a nossa vida, a bênção e a proteção do céu. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus.